Bom dia a todos vocês, que Jesus nos abençoe e nos dê sabedoria para entender a palavra e também muita paz, saúde e esperança em nossas vidas. Hoje nós vamos começar Gênesis 32 e o título é O que causa o receio? O receio é mais ou menos o parente da ansiedade, da preocupação e do medo, mas não é nenhum deles. Separei alguns exemplos para iniciar, para a gente saber mais ou menos o que é o receio. Quem não tem dinheiro suficiente para pagar a prestação da casa, tem receio de que poderá perdê-la. Se você convive com uma pessoa que explode por qualquer motivo, você vai começar a ter receio de falar com essa pessoa, não é? Um pai preocupado esperando o filho que está atrasado para voltar da escola. E se o filho sempre foi bonzinho, o pai não tem muito motivo para preocupar. Mas se o filho já se meteu em encrencas no passado, o pai tem bons motivos para estar receoso, não é? Se alguém já nos maltratou várias vezes, já falou fofocas sobre nós, nós temos um bom motivo para estarmos receosos na presença dessa pessoa. Alguém que foi avisado pelo cardiologista que tem problema no coração. Aí um certo dia ela sente aquela dor terrível no peito. Ela tem todas as razões para estar receosa de que provavelmente é um ataque do coração. No nosso estudo bíblico de hoje, nós vamos ver a história de Jacó novamente, em que ele saiu fugido da sua casa e passou 20 anos na Mesopotâmia, morando e trabalhando com seu tio Labão. E durante todo esse tempo, ele nunca pediu desculpas, ele nunca tentou fazer as pazes com o irmão, ele nunca tentou reaproximar da família. 20 anos se passaram e ele resolveu voltar. Então Jacó tinha motivos justos para estar receoso de reencontrar o seu irmão que havia jurado de matá-lo. Então vamos à palavra de Deus para conferir essa história. Leitura de Gênesis capítulo 32, versículos de 1 a 21. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao Senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Volte para a sua terra e para os seus parentes
e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence? Para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente? Você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e a todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu ouvir, talvez me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Bem no começo da história, prestem atenção que a proteção de Deus estava com Jacó. Deus enviou os anjos para o proteger. Mas Jacó nem percebeu isso porque ele estava envolto na sua preocupação, a preocupação de reencontrar o irmão. Ele percebeu sim que os anjos estavam lá, tanto que ele reconheceu que era o exército de Deus. Aí ele deu o nome ao lugar de Maanaim. Maanaim significa 2 campos, e na cabeça de Jacó, um campo era de Deus e o outro campo era dele. E por causa da referência desse nome, nós sabemos exatamente onde é que Jacó estava. Jacó estava a leste do rio Jordão, em Gileade. E nós vamos ver em seguida que o seu irmão Esaú estava do outro lado, ao sul, em Edom, localizado no Mar Morto. Resolveu mandar uma mensagem ao irmão, que ele estava indo ao encontro dele, para o irmão o receber bem. Aí o mensageiro foi, deu a mensagem e voltou com outra mensagem. E a mensagem dizia para Jacó que
o seu irmão Esaú estava vindo com 400 homens. Já pensou o medo de Esaú? Porque não deu detalhes, mas disse que ele estava indo com 400 homens. Começou a concatenar na sua cabeça o que fazer para se defender. Jacó estava muito receoso e ele achava provável que o irmão estava vindo para matá-lo. Aí ele decidiu, por si só, dividir o grupo em dois. E tomando essa decisão, pela primeira vez, depois daquela vez que ele esteve em Betel, foi que ele orou ao Senhor. E foi uma oração muito bonita, uma oração reconhecendo toda a ajuda de Deus e também a sua falibilidade como ser humano. Depois de fazer a oração, ele procedeu em separar tudo que ele tinha em dois grupos. E ele mandou um grupo como presente para Esaú. Ele queria realmente impressionar Esaú para que o perdoasse. Mas veja que essa atitude dele está mostrando que ele apenas estava visando o lado financeiro. Não tinha nada daquilo que Deus nos ensina sobre o perdão. E também, será que o presente, mesmo que Esaú aceitasse esse presente, será que iria eliminar todo o problema do passado entre eles? Nós sabemos que não. O problema iria continuar porque o assunto não estaria sendo resolvido. Jacó instruiu o que os servos deveriam dizer a Esaú e os servos se foram. Mas o que nós observamos aí principalmente é que, primeiro, anjos de Deus já tinham vindo ao seu encontro para mostrar a Jacó que eles estavam lá à disposição, que eles iriam lutar em favor dele. Segundo, ele fez a oração, que é algo maravilhoso, mas logo depois da oração, o que ele fez? Ele voltou aos seus planos. Ele foi concatenar algo da sua cabeça sem consultar Deus para resolver toda a situação. Veja a bondade de Deus com Jacó. Desde o princípio, Jacó vem fazendo erro após erro. Mas nós vemos também que Jacó está aprendendo pouco a pouco a confiar em Deus. Que naquela época o conhecimento era muito escasso. Os meios de comunicação praticamente não existiam. Então, aquilo que Jacó sabia, ele aprendeu com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos e tio, que não era muito confiável, que era desonesto. Vocês já chegaram à conclusão do que está por trás do receio? A primeira coisa são experiências passadas, coisas que se passaram entre duas partes e que não foram resolvidas. Todo assunto na nossa vida que não houve resolução é um assunto pendente que vai nos trazer sofrimento a vida toda se a gente não tomar nenhuma atitude para resolver. Mesmo que a outra parte não esteja pronta para resolver, a gente tem que seguir a palavra de Deus e fazer o possível para, da nossa parte, do nosso lado, ter esse assunto completamente resolvido. O segundo motivo é que as nossas experiências influenciam os resultados da nossa vida. Quer dizer, se nós tivemos uma experiência muito má com algo ou com alguém, e o resultado daquilo que vai acontecer na nossa vida vai estar influenciado naquilo que a gente vai pensar sobre isso. E muitas vezes nós somos levados a pensar só no negativo. Mas vamos lembrar que todas as vezes que somos influenciados no negativo, não são influências de Deus, mas satânicas.
Então a gente tem que aprender a desviar o nosso pensamento para o positivo, para a palavra de Deus e manter centrados no caminho do bem. Um outro motivo é abuso verbal ou corporal. O abuso verbal é algo constante em nossas vidas. Abuso corporal também. E eu vou acrescentar mais o abuso não verbal. Porque muitas pessoas nem precisam dizer o que está pensando para nós, mas o seu corpo, o seu gesto, a maneira de olhar, de sorrir, de olhar do lado, a gente sabe que elas estão sendo falsas, o que elas estão pensando. Então, tudo isso também nós temos que tomar cuidado e deixar o negativo de lado e sempre voltar para a palavra de Deus, que é positiva. Um outro problema é a desonestidade em todos os sentidos. Se a pessoa já foi desonesta contigo uma vez, tenha cuidado, porque é muito difícil dessa pessoa se redimir completamente. Agora, quando nós estamos numa situação de deixar que alguém seja desonesto com a gente, a culpa também é nossa, porque nós não estamos seguindo a palavra de Deus corretamente e nós estamos nos colocando numa posição vulnerável diante das pessoas maldosas. A gente tem que aprender com a palavra de Deus quando dizer sim e não com amor. Outros problemas que são os comportamentais e psicológicos, que muitas vezes a pessoa precisa de um tratamento, mas ela não faz o tratamento, torna a vida das pessoas à sua volta um inferno. E isso nós vencemos primeiro com a oração. E com a oração, a persistência em oração para aquela pessoa, Deus vai mudando e vai mostrando o caminho. E muitas vezes essa pessoa acaba concordando em fazer o seu tratamento, em voltar para a palavra de Deus. Muitas coisas podem acontecer. Deus age de diferentes maneiras. Toda vez que nós sentimos receio, nós achamos que o problema é do outro, não nosso. Mas muitas vezes o problema está em nós e nós estamos cegos e não conseguimos ver. Então, fazer um exame de consciência para a gente detectar onde está esse problema é essencial. A gente confessar os nossos pecados a Deus, arrepender. Agora veja que Jacó, ele estava agindo como ele sempre agiu no passado, mandando esse presente para o irmão e pedindo que o irmão o recebesse bem, sem pedido de perdão, sem querer voltar no assunto do passado, aquele silêncio total, né? Que acontece quando problemas acontecem, principalmente na família. Ninguém quer falar sobre isso para evitar encrenca. Mas veja que nesse silêncio a gente está também acomodando com o erro. A gente não pode viver no erro e aceitar o mal, nem dentro do nosso coração e nem o mal dos outros nos influenciando. Se está dentro do nosso coração é muito fácil, porque a gente vai arrepender, vai confessar o nosso pecado a Deus primeiramente e depois arrepender. Se já aceitamos Jesus como nosso Salvador, é só agir corretamente. Nada mais é preciso. Agora, se o pecado está no outro, que está nos causando esse tipo de receio, nós temos que primeiramente orar e depois a gente nunca estar fechado, nunca fechar as portas para essa pessoa. A gente não precisa correr atrás, mas a gente não pode fechar as portas para ninguém, porque nós somos irmãos perante a Deus, nós somos uma só família. E não existe o Deus meu e o Deus do pecador, não, é um Deus só.
E a intenção de Deus é que a gente o ajude a arrebanhar as ovelhas perdidas, não é? Pensem nisso. O apóstolo Paulo nos dá uma receita maravilhosa que eu sempre sigo. Em frente de qualquer problema, de ansiedade, de medo, quando a gente está receoso de algo, a gente tem que primeiramente seguir essa regra de Efésios 6, que diz assim, que é para colocar o cinto da verdade, a verdade de Deus, colocar a couraça da justiça, os sapatos do evangelho, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. Então nós temos que escolher essas ferramentas de batalha para a gente lutar contra o mal, a gente repreender o maligno em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nada pode contra nós. Só vai poder se a gente continuar na maldade, mas se a gente mudar o nosso coração e fizer tudo isso, nada pode nos atingir, porque Deus está conosco e Ele nos protege. Bom dia, meus amigos, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo valioso, que Deus te abençoe abundantemente. Muita paz. Amém.